Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu, ao seu, ao nosso bate-papo aqui do Conversa Diária. Isso mesmo, aquele momento descontraído, divertido, com histórias muito bacanas. E hoje nós temos um convidado para lá de especial. É um indígena, artista, historiador, Irineu Jeá. Ele tem muita história boa para contar para a gente. Irineu, seja muito bem-vindo ao Conversa Diária. Costumo dizer que aqui é realmente aquele bate-papo como se fosse entre amigos, tá? Obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço essa oportunidade de estar falando um pouquinho sobre o meu trabalho, sobre minhas artes, trabalho de cerâmica, desenho, sobre a história do meu povo, né? Minha história. Então, eu fico muito feliz por essa oportunidade. Muito bacana. Então, já vamos começar com essa cerâmica aqui, né? Entender um pouquinho sobre ela e já aproveitando, contando um pouquinho sobre a história mesmo do seu povo, sobre você, né? Porque você mora em Bauru. Então, contar toda essa infância, essa trajetória, para a gente entender aí um pouquinho dessa importância, inclusive, da cultura indígena. Bom, para começar assim, eu sou da aldeia Cupenoti, nasci lá, né? Mas fui registrado em Lins, então... Mas eu trago um pé lá, um pé cá, né? Porque todos os finais de semana eu estou indo lá, porque meu pai mora lá, né? Toda a minha família mora lá na aldeia Cupenoti e na terra indígena Araribá. E eu fico feliz por ser terena, né? E, sendo assim, eu trago a história, minha história, a história do meu povo, né? E sobre essa escultura que você perguntou, ela chama O Diálogo, né? Então, é uma história que eu trago dentro do movimento espiritual do povo tereno, né? É uma história que eu pesquisei, né? E, em cima disso, eu trouxe a representação, né? Da história, dos pensamentos. Eu dei forma no barro, dei forma na cerâmica, né? Então, o diálogo é o seguinte... Tem uma liderança espiritual chamada Koishumoneti, é como se fosse um pajé, um benzedor, né? Então, ele chama Koishumoneti. Quando ele está em vida, ele é o Koishumoneti. No caso, ele é a serpente aí, né? Isso, eu ia perguntar realmente. Tem uma serpente aqui. Exatamente. Né? Tem todo esse significado. Exatamente. E ele é o Koishumoneti que está em vida, que está vivo fisicamente. E o outro que está... com ele no braço, ele é um Koipihapati. O Koipihapati, na tradução, é um espírito guia. É um Koishumoneti que estava em vida, morreu, e agora ele está no mundo espiritual, auxiliando todos aqueles que buscam o conselho dele. E nesse caso aí, um Koishumoneti está buscando o conselho dele, né? E dentro da tradição indígena, da espiritualidade indígena, a gente tem os animais como os animais de poder. E todo Koishumoneti que vai buscar o auxílio desse Koipihapati que está no mundo espiritual, ele se transforma em animais. No caso, esse Koipihapati, que é também meu animal de poder, ele se transformou em serpente, né? Então, é interessante porque essa obra, eu construí ela antes de ir para o Mato Grosso, né? E chegando no Mato Grosso, que foi o ano passado, né? Essa, se eu não me engano, eu construí em 2018, se eu não me engano. E eu cheguei lá e uma das anciãs lá do povo terena, que é uma Koishumoneti, ela disse, olha, eu vejo o seu espírito guia, e é uma cobra. Então, lembrei aqui agora, né, dessa história, né? Então, é ali, o Irineu dialogando com o Koipihapati no mundo espiritual. Muito interessante. A cobra, no caso, ela tem essa representação e o significado de proteção também ou não? Como que funciona, assim, para entender um pouco mais? Ao contrário do que muita gente diz, que cobra é traiçoeira, não. Para nós, dentro do movimento espiritual indígena, a cobra ela é um animal de proteção, ela simboliza cura, evolução, né? Ela traz todo esse arquétipo de coisas boas, não coisas ruins, né? Às vezes sonhar com um passarinho é muito pior do que sonhar com uma cobra. Verdade. E por quê? Porque depende muito da situação que acontece, né? Que traz no sonho, né? Que o sonho ele é muito revelador para nós mesmos. O sonho ele traz quem é nós, né? Então, tem uma senhorinha que é uma Koishumoneti bem antiga, ela falou assim, nunca conta seu sonho, porque você está contando a sua própria vida, né? Sua própria história,
seu próprio aquilo que está mais escondido dentro de você, né? Então, quem consegue decifrar o sonho, talvez através do seu contar o seu sonho, ele vai saber quem é você. Na cultura indígena, então, o sonho ele tem muito valor e vocês procuram sempre buscar essa interpretação e traz o significado para eles. Isso, buscando também esse significado e esse significado dentro do mundo espiritual, buscando os nossos ancestrais, né, para nos revelar, né, o que é. Perfeito. E essa segunda escultura aqui? Essa escultura é uma das primeiras esculturas que eu fiz, que é um Koishomuniti em vida, né, que quando eu pesquisei sobre o povo Terena, né, eu vi que o povo Terena tradicional, antigamente, eles não usavam cocar, usavam chapéu, né? Era um chapéu diferente, mas eu quis trazer esse chapéu, trazer uma tradição ancestral com o contemporâneo, né? Um chapéu contemporâneo, mas ele está usando o cachimbo, que é um dos instrumentos de poder que era utilizado pelos Koishomuniti no Eshiva, que era antes mesmo da invasão dos europeus aqui no Brasil. O povo Terena vivia no Eshiva, que o Eshiva ele ficava, para entender onde à margem do Rio Paraguai, o Chaco brasileiro, que é o Pantanal, e a Bolívia. Então, ali era o local conhecido como Eshiva, onde os Koishomuniti viviam ali e todo o povo Terena vivia ali. O Koishomuniti é aquele que ensinava, que contava as histórias, né, as medicinas, a cura, né, através do cachimbo, que está fumando cachimbo. O cachimbo, às vezes, era feito com cerâmica, às vezes era feito de osso, né? Ele está com um instrumento segurando na outra mão ali, na mão direita, conhecido como maracá, mas a gente chama de itacá, que é um instrumento de poder que conecta esse coipirapati, esse mundo espiritual, aos seus ancestrais que já estão no mundo espiritual. Interessante. E nos bastidores, você fez uma performance para nós aqui. Queria que você falasse um pouco sobre, né, do que se trata e o nome também do que foi criado. Então, eu estou desenvolvendo um projeto, que é um protótipo ainda, que é a contação de história, e junto com uma oficina de cerâmica, né? Eu conto a história e depois as pessoas vão construir os personagens que tem na história. Porque todo o meu trabalho ele tem uma identidade. Quando a pessoa ela vê essa narrativa, ela vai construir algo que tem uma identidade, uma história. Então, quando ela levar para casa dela aquele personagem, quando ela olhar para esse personagem, ela vai saber que é uma história terena, qual foi o fundamento dele dentro da história. Então, não está levando um objeto sem história, um objeto com história. Então, essa narrativa ela chama o avô de barro, né? E narrativa ancestral. Por quê? O povo tereno é um povo ceramista, né? Não se deve, o melhor, falar de terena é falar da própria cerâmica, porque a cerâmica é a própria vida terena, né? No mito terena, quando se fala do mito, quando o Eureka Vakai, o grande avô do universo, que eu coloquei na narrativa, coloquei o avô de barro, porque eu conto com bonecos de cerâmica, ele encontra lá na floresta um povo que está no barro, que está ali no brejo, o capim em cima. E esse brejo nada mais é do que a própria argila, onde o coelho traz o fogo, onde ele faz uma grande fogueira, onde as pessoas ali passam por uma transmutação, onde vira cerâmica, a cerâmica vira vida, vira história, resistência. Então, eu fiz esse paralelo dessa história, nesse formato, porque é assim que eu penso, esse é meu pensamento. E o meu pai fala que nós somos cor de cerâmica. Então, nós somos? Cor de cerâmica, o povo tereno é cor de cerâmica. Então, eu trouxe fui ligando uma coisa na outra e falei assim, aí saiu o avô de barro, né? Então, eu tenho contado aí em vários lugares, nesse protótipo ainda, que é um protótipo. Contei em Brasília, lá na UniBE, contei na Biblioteca Demonstrativa em Brasília, contei na Universidade Federal da Baixada Santista. Então, e estou contando aqui também na TV, né? E como que tem sido a recepção, inclusive, as suas criações? Eu digo a recepção das pessoas que acompanham, né, nessa contagem, né, de histórias, porque você também é um historiador. Sim. Então, assim, além de você ter a cultura indígena, você estudou história
e também leva essa cultura para o Brasil afora, inclusive para fora do país. Conta pra gente. Sim, a história, hoje eu falo que a minha alma é da arte, né? Me assumi como artista, mas eu não deixo, não esqueço da história, do curso de história. Isso me trouxe uma experiência, uma bagagem, como também o curso de antropologia, que eu trago isso. Desenvolvo a cerâmica, mas também num contexto histórico, num contexto antropológico. Então, eu procuro conciliar essas três experiências, né? Então, eu faço isso. E a história me ajuda muito na questão da minha arte, né? Porque todos os meus trabalhos, não só da cerâmica, mas também os desenhos que eu faço, né? A arte que eu faço, eu tive que trazer, despertou essa questão dos desenhos, pelo fato que eu fui convidado para ir para a Alemanha, só que não dava para levar a cerâmica, pesa muito. O que eu fiz? Os rascunhos que eu fiz, eu transformei em desenho. Então, esses desenhos acabou aflorando. Tem um trabalho que eu desenvolvi, que são painéis gigantes de 3 metros por 2,50, né, de um trabalho que eu faço está exposto lá na Biblioteca Demonstrativa em Brasília. Também tem um outro trabalho que há pouco tempo estava exposto na Pinacoteca de Bauru. Então, as pessoas estão gostando, né? Essa recepção da contação de história, as pessoas elas ficam impressionadas pelo mecanismo que numa caixa, que é uma caixa natalina, tem tantos mecanismos, que é um protótipo ainda. O pessoal... apresentei para pessoas de outro país, quando eles olharam, falaram assim, não é só um protótipo, já é um negócio profissional, né? Então, eu acredito assim, que as pessoas estão gostando muito, né? Então, eu estou feliz por isso e cada vez mais eu estou evoluindo, montando ela para deixá-la bem profissional, vamos dizer assim. O que te inspira a chegar nas formas e nos resultados que você chega até o momento? Olha, eu acredito que tudo que eu faço, tudo que eu fiz hoje, eu acredito muito na espiritualidade dos meus ancestrais. Eu acredito que vem da própria ancestralidade. Inclusive a cerâmica, né? Porque foi numa cerimônia religiosa que a cerâmica chegou para mim. Que eu, naquele momento, naquele espaço, eu vi meu avô e minha avó entrando ali e, de repente, a minha avó colocou uma pelota Depois eu fui entender que era argila, entendeu? Então, eu acredito muito que eles mesmos trazem essas narrativa artística, escultura, né? Então, quando você menciona que vê seus avós entrando, eles estavam... isso foi uma espiritualidade? Isso, foi um transe espiritual naquele momento ali que eu vi, né? Não só eles, mas outros indígenas de outros países entrando ali, mas eu vi meu avô e minha avó, né? Foi uma visão que eu tive ali naquele momento, nítida, que eles falavam em Aruá que eu entendia tudo. E ela colocou nas minhas mãos aquela pelota de argila, né? E colocou, meu avô e minha avó colocou a mão no meu ombro e disse: meu filho, eu vou estar com você em todos os lugares que você colocar sua mão e seus pés. Então, eu acredito muito que são eles os mentores da minha vida que me ajudam a desenvolver todo esse trabalho, né? Além das histórias do meu pai, que meu pai conta, minha mãe conta também, né? Eu fico assim, atento ao que eles falam para ir pensando naquilo que eu vou dar vida, né? Vou colocar no papel, vou colocar na cerâmica, então transformar de um diálogo, de uma narrativa e construir algo que simboliza aquele momento. No caso, ali o diálogo, o velho Koishomuniti, né? A própria ema aqui, que tem um fundamento muito grande para a gente, né? Essa ema aqui, os desenhos, o próprio desenho que eu trago é um desenho que traz um simbolismo muito forte, né? Ali pode-se ver uma flor, mas também é o sol. O sol é vida, né? A própria representação da natureza. Os pontos são nós, tudo é formado em pontos, coligado um no outro, que traz a forma. Então, a ema que trouxe a dança do Kohashi Paé para nós terena, que no transe espiritual, tudo é espiritual, você está entendendo? Para um Koishomuniti, que ele entrou num transe ali, conversou com a ema, e a ema passou todos os passos da dança. Então, e ele despertou desse transe e foi ensinar toda essa dança, os passos da dança, para todos os terenas das aldeias. São todos interligados, digamos assim, tanto as pessoas quanto os animais, tem toda essa
correlação dentro do mundo espiritual. E é isso que eu vejo. Eu creio que tudo está como raiz, estão tudo interligado, uma árvore na outra. Nós, energeticamente, a gente está interligado aqui, energeticamente, como tudo, meu trabalho, tudo está interligado, não só na história, mas também no espiritual. Então, é uma dialética ali que eu coloco em vida ou na cerâmica ou no desenho, né? Então, é isso que eu faço. Muito bom, Irineu. Nós vamos para um rápido intervalo, mas nós vamos continuar nesse bate-papo e conhecendo mais sobre a cultura indígena. Está gostando? Então não saia daí. Voltamos logo mais. Voltamos com Conversa Diária, conversando com De novo, Bruno. Tá ok? Voltamos com Conversa Diária. Estamos falando com o indígena Irineu Geá. Com muita história bacana para contar para a gente. Inclusive, Irineu, os terenas eram originários do Mato Grosso. Como que chegaram em Havaí? Então, os terena hoje, né, eles estão na terra indígena Araribá, em duas... Na verdade, todas as aldeias, porque na terra indígena Araribá tem 4 aldeias, né? Que é a Copenoti, que tem o maior número de terena, desculpa. Tem Naiqueruá, tem terena. A Nimandaju é Guarani e Tereguá é mistura de terena com Guarani. Sem falar de algumas famílias que são Krenak e Caigangue, né? Porém, as terras de Araribá, ela foi destinada aos Guarani, né? Foi demarcada em 1910, 1912, foi finalizado o processo de demarcação. Cortina e Mandaju, junto com outras pessoas que trabalhavam na questão da indígena na época, né? E essa terra foi separada, uma gleba de terra para os indígenas. Só que em 1920, né, deu a gripe espanhola e os Guarani estavam morrendo. Só que, para não perder a terra, porque poderia invadir a terra se houvesse uma desistência dos indígenas. Marechal Rondon já tinha pensado em trazer os terena na década de 20. Em 1928, o Marechal Rondon foi no Mato Grosso, né, que é a parte ainda do Mato Grosso do Sul, tem terena no Mato Grosso, mas a maior parte é Mato Grosso do Sul. E lá ele falou que tinha terra aqui em estado de São Paulo, e o terena é um habilidoso agricultor, é uma tradição que ele traz ancestral, essa tradição da agricultura, tecelagem e cerâmica, né? E assim fez, meu avô Balbino Sebastião chegou em 1928 com alguns terena, que eu não lembro o nome, eu lembro só do meu avô. A primeira leva foi em 1928. Aí veio a segunda leva, em 1932, aí começou a vir mais terena, e acabaram se fixando aí, né? Então, a partir de 1932 é que chegou os terenos, e os terenos fixaram cada vez mais, e hoje são os maiores povos aqui do estado de São Paulo. O interessante é que, quando eu saio fora do estado de São Paulo, eu falo que eu sou terena, eu gosto de me apresentar como tereno do estado de São Paulo, que eu sou terena nascido aqui no estado de São Paulo. Porque quando fala, as pessoas, mas tem terena no estado de São Paulo? Eu gostei da sua pergunta, porque as pessoas que estão assistindo de fora entender que tem terena. Apesar que tem terena em todos os lugares hoje, mas o estado de São Paulo tem uma aldeia, 12 aldeias, especificamente, na terra indígena Araribá, que são terena, existe terena. E, inclusive, tem alguns ainda dos mais antigos, os anciãos aqui, nasceram no Mato Grosso e vieram, inclusive meu pai, que ainda ele é vivo e mora na aldeia Copenoti, e conta muitas histórias, os parentes. E todo janeiro, meu pai tem 76 anos, e não vê a hora de montar a sua excursão e o pessoal pegar daqui e ir para lá e passar 5 dias lá no Mato Grosso, né? Não perdendo vínculo com as famílias de lá, né? Então, muito bom. Até pensando, né? Você falando desse vínculo, eu já fico imaginando histórias sendo contadas, porque hoje, na era da tecnologia, está se perdendo muito essa contação de histórias, de tradição, e o povo indígena mantém-se essa tradição. E você, como historiador, como artista, tem também uma questão aqui que eu até anotei, que é uma exposição Terenoé.
É isso mesmo? Isso. E tem também outra, que é uma mostra artística. Gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre essas duas, né? A exposição, a mostra e a oficina de cerâmica também que você realiza. O meu trabalho, né, além da cerâmica, ela está tomando um rumo para exposições, né, mostra artística. Dentro do meu currículo, do meu trabalho, é isso, exposição, né? Cada vez mais estender meu trabalho, não só para Bauru, no estado de São Paulo, mas procurar estender. Hoje eu tenho uma exposição que iniciou em Bauru. A primeira edição aconteceu num dos setores comerciais muito importantes de Bauru, que teve uma boa visibilidade, né? Essa primeira edição da exposição Terenoé. E a segunda foi muito bonita, que eu achei, no sentido que a gente abriu para acessibilidade, né? Várias entidades que trabalham com essa questão da acessibilidade, com pessoas, foram visitar, eu fui lá falar com eles, eu achei muito bonito o trabalho, né? As pessoas que têm deficiência, conhecer o trabalho indígena, né? Foi muito, muito bonito, muito gostoso. E esse trabalho se iniciou com a Marisa Basso, né? Que a Marisa é uma produtora cultural, ela é bonequeira, né? Traz um trabalho muito bonito através de objetos, vamos falar assim, né? Dos objetos, né? Tem um trabalho vasto. É uma artista internacional, vamos dizer assim, com vários currículos internacionais aí. Inclusive, o último estava na China, né? E ela chegou para ajudar a fazer o Terenoé. Então, eu agradeço ela por dessa parceria, né? Então, a Terenoé, de Bauru, ela se estendeu para Brasília, né? Tomando um novo formato, um formato contemporâneo, com parcerias com a Naine Terena, uma artista de primeira, né? O Gustavo Caboclo, que é um artista muito bom. Então, teve uma parceria, uma equipe muito boa para desenvolver esse trabalho em Brasília, que está sendo bem, assim, tem uma visibilidade bem boa, muito boa, né? Então, eu fico feliz por meu trabalho estar começando a pegar esse canal, esse rumo, né? Então, e a mostra de Luvo de Chumbos, Corpos Dormentes, que é um trabalho que eu trago sobre a história a história Caigangue, né? Na verdade, a história de Bauru, que não conta a história dos Caigangue, a história de fato que aconteceu com os Caigangue, né? Devido a esse pseudo-progresso, né? Para ter o progresso, precisou ter o maior genocídio aqui na cidade de Bauru e toda a região, né, onde dizimou quase todos os Caigangues. Segundo a história, uns falam que é 3 mil, outros falam que são 12 mil, mas que restou 148, né? Independente que seja 3 mil ou 12 mil, né? O fato é o que aconteceu com o povo do Caigangue, que é uma história que está sendo silenciada. E esse painel, que é um painel de 2 metros por 2,50 metros, ele traz um mapa que não existe um mapa em Bauru, que conta essas histórias, o ponto desses Caigangue, onde os trilhos passou dividindo as aldeias. E esse painel ele traz essa crítica, né, da Estrada de Ferro que aconteceu ali com os Caigangue. Então, é um painel que eu trago, além das 3 etnias que existiam aqui na região, que é os Guarani, os Caigangue e os Oti-Chavante, onde os Oti-Chavante foram extintos, né? Então... E é até interessante, é bom reforçar para quem quer ver a sua obra, como que faz para ter acesso? Olha, eu estou desenvolvendo o projeto chamado Boca do Sertão, junto com a Marisa, a gente está desenvolvendo, planejando, logo a gente vai dar abertura nele e a gente vai avisar, vai passar aqui para você, para falar para os telespectadores sobre essa exposição que vai ser linda e maravilhosa. E mais uma coisa aqui que é importante mencionarmos sobre o Museu do Ponto de Memória Balbino Sebastião, junto com o Cacique Chicão. Como que é essa parceria? Olha, esse trabalho também é um trabalho assim, de excelência que a gente está fazendo, a Araci está fazendo, né? Tem uma casa lá que foi construída em 1940 pelo SPI, era uma casa que os indígenas eram proibidos de entrar dentro dessa casa. Só para localizar as pessoas, o local fica onde? Na aldeia Copenoti. Em Avaí? Isso, no município de Avaí, na terra indígena Araribá e aldeia Copenoti. Certo. Tá? E essa casa é construída lá dentro da aldeia Copenoti, uma casa que foi construída em 1920,
né? Passou por várias reformas, mas, enfim, fala a história de 1940, foi o que eu achei, né? E essa história, e essa casa traz história, muitas histórias, meu pai conta, meu tio conta dessas histórias que eram proibidos de entrar dentro dessa casa, né? Os indígenas eram proibidos, tudo que precisava jogava tudo de lá de cima, não entregava nem na mão, jogava de lá de cima. Então era uma coisa assim, que eles falam que era terrível. Tinha os administradores que eram muito carrasco, que ele fala, né? Então, essa casa é uma casa que traz uma memória de resistência indígena, né? E como os terrenos chegaram aqui em 1932, 1928, a gente está colocando todos esses acervos, todas as histórias lá dentro. Inclusive, quando eu fundei a Araci Cultura Indígena, uma entidade de Bauru que desenvolve trabalho sobre temática indígena, eu montei uma biblioteca. E essa biblioteca eu fiz uma campanha onde eu recebi vários livros de várias universidades, só com temática indígena. É quase 500 acervos aí. E eu conversei com o Chicão, essa parceria com o meu primo Chicão, que é um cacique lá da aldeia Copenoti, onde eu levei e a gente montou uma biblioteca lá. Então, esses livros estão lá, tem uma biblioteca lá. E, assim, a gente reformulou um pouco a casa, que precisa de reforma essa casa, né? Então, mas, enfim, a gente está dando vida para ela. Coloquei umas esculturas minhas, né? Eu coloquei história, coloquei tudo certinho. A gente fez 3 ambientes, antigamente era um só, onde as pessoas só olhavam e iam embora. E agora não, tem 3 ambientes para as pessoas chegar. Coloquei algumas artes minhas lá. Então, essa casa está criando vida, dando movimento. Eu já fiz algumas oficinas de cerâmica em parceria com a escola, com as crianças. Construí um forno de cerâmica. Já fiz 2 queimas lá. Então, o que foi me deixado esse legado de levar, despertar essa cultura da cerâmica, que é da transição vindo do Mato Grosso, acabou se perdendo, né? Não se perdendo, não vou falar se perdendo, adormecendo. Então, meu trabalho é despertar. Então, eu estou fazendo um trabalho de despertar dentro da aldeia Copenoti e está dando certo, né? Então, as pessoas já estão começando, lá os moradores da aldeia Copenoti começando a trabalhar com a cerâmica, já tem um entendimento como funciona. Então, é nesse sentido, resgatar essa história, né, fortalecer cada vez mais a história terrena dentro da aldeia Copenoti e, por que não, fora dela, né, apresentar isso para a sociedade, né, essa história, que é uma história muito bonita do meu povo, que desde a saída do Mato Grosso, antes era o Exílio, até a chegada deles aqui. E a história a exposição Terenoé, ela traz isso, né, conta a história e também traz uma questão espiritual, tudo ali nos artefatos que tem nessa exposição. E como você vê, né, porque você também escreve, né, o seu papel como artista, como indígena, ao levar a sua história do seu povo para o mundo afora, porque hoje as redes sociais também possibilitam com que você consiga levar, e você também já foi para a Alemanha, como nós já mencionamos aqui, a importância de continuar esse legado, de passar a sua história para outras gerações. Pessoal. Olha, as redes sociais, ela trouxe um ponto muito positivo, né? Eu encaro dessa forma, porque, como você falou, eu posso mostrar minha arte para outro lado do mundo, as pessoas estão vendo, né? Possibilita parceiros também, né? Então, as redes sociais veio para ajudar e também eternizar alguns fatos, algumas histórias, como esse livro aqui, né? Esses livros aqui, né? Esse livro ainda é um protótipo ainda, que é o mito de criação. Ainda na época eu falava mito, eu já estou tirando essa palavra mito do meu vocabulário, eu estou trazendo narrativa ancestral, né? O mito Guarani, o mito Caigangue, ainda é um projeto ainda, um protótipo ainda, né? Porque eu não consegui parceiros para produzir. O único que eu consegui um parceiro, que foi com a Secretaria de Cultura de Bauru, foi produzir 5.000 livros desses aqui, que foi a chave de todo o meu trabalho, né? Então, é um livro que eu desenhei, que eu falo que é um artesanato intelectual, é um desenho expressivo que eu desenhei. Eu não sou muito, assim, desenhista, mas eu desenho para mim, né? Então, eu desenho de uma forma expressiva, para apresentar de forma lúdica para as crianças, o material para os professores trabalhar,
a questão indígena da sala de aula, fortalecer também a Lei 11.645, se eu não me engano, 2008, se eu não me engano. Então, esse trabalho aqui é um trabalho que eu venho assim, não só para nós, indígenas. Meu pai estava preocupado sobre essa história que estava assim, sumindo dentro da aldeia. Aí teve a oportunidade da gente escrever, coloquei, está eternizado. Hoje as crianças sabem contar essa história sem um livro, né? Quando fala para ele do Oreco Vacai, já sabe o que é, sabe quem pegou fogo. E eu achei muito interessante esse trabalho, ele veio assim repercutir com o trabalho dos professores lá também, né? Trabalhando esse livro, e as crianças hoje sabem contar essa história. E fora isso, as pessoas de fora da aldeia também conhecem a história, porque eu vou nas escolas, vou na universidade contar essa história, né? Essa narrativa ancestral, né? Que era uma tradição oral, a tradição terena, são povos ágrafos, né? Tudo que se sabe sobre os terenos são através de pedaços de argila que foram encontrados no Mato Grosso há mais de 2.000 anos, ou o que se sabe sobre eles foi escrito pelos europeus, né, a partir da chegada do encontro. Então, hoje, o indígena, como eu, contando a minha própria história, eu estou assim, trazendo e fortalecendo esse protagonismo indígena, assim, como o Brasil tem 305 etnias, tem essa diversidade indígena, né? Dentre essa, eu, como terena, estou assim, fortalecendo a história do meu povo, contando a minha própria história, né? Então, é isso. Irineu, estamos chegando ao final. É lógico que falamos aqui pinceladamente sobre cada, né, arte que você faz, sobre contar a história do seu povo, né, do indígena, que é a história do Brasil. É muito importante, do mundo, enfim, essa importância. Gostaria que você deixasse uma mensagem final para os indígenas, para o seu povo, inclusive também para toda a sociedade. Enfim, a palavra é sua. Então, eu deixo uma palavra assim, de vamos ficar junto, né? Vamos resistir, né? Que o futuro é ancestral, né? Então, os indígenas hoje, independente de terena, qual seja, estão lutando pelos seus direitos, né? Então, não desistir, né? Porque os nossos ancestrais lutaram para que hoje a gente tivesse algo, né? Então, vamos continuar lutando, né? E o Brasil é indígena, né? Então, acho que é isso. Puxando um pouquinho a sardinha pro lado indígena. Mas, assim, agradecendo todos os espectadores aí, né? Telespectadores, que também apoiam a questão indígena. Quando o maior movimento da aldeia, o maior movimento indígena que acontece no acampamento, que é o acampamento Terra Livre, onde tem diversas etnias, tem diversas pessoas que não são indígenas também estão apoiando nós indígenas, né? Então, e é possível também fazer visitas. Para quem quiser fazer visitas, você já me passou aqui, fiz a devida anotação na aldeia Copeneti. Copenoti. Obrigada. Copeneti. Então, é o DDD 14, né? 996135643. Aí, no caso, fala com quem? Falar com o Kleber, né? Porque o Kleber tem um trabalho dentro da aldeia, né? De receber essas escolas, né? Diversas escolas vão lá, então precisa agendar para montar toda uma estrutura para receber esses alunos, fazer o trabalho, né? Então, ver se tem um horário naquele momento. Então, o Kleber vai estar ali, vai estar atendendo essas pessoas. Muito bom. Quando se tem história, tem continuidade e é muito importante preservar a história, não é verdade? Com certeza. Por meio delas. Obrigada pela sua participação. Parabéns pelo seu trabalho como ceramista, como artista, como historiador, enfim. Compartilhamos um pouquinho aqui, né, da história indígena. Obrigada mais uma vez por participar desse bate-papo. Eu que agradeço. E você, gostou do nosso bate-papo com o Irineu Giá? Muito bom, espero que sim, que para mim foi uma satisfação, foi um momento especial. E vamos conversando, né, para o nosso próximo bate-papo, lembrando que você também pode ser um dos nossos convidados, estar aqui conversando com a gente. É isso mesmo. Então, aqui vou deixando o meu forte abraço para você e até o nosso próximo encontro. Até mais. Tchau, tchau.